Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite, estamos aqui de novo, como a gente sempre diz, no nosso bar e canal, no nosso bar e horário, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Essa que já estamos no segundo ano, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e toda terça-feira a gente procura abordar um tema de muito interesse para vocês, que são a coisa mais importante que nós aqui todos temos, que é o nosso paciente. Hoje o tema ele é bastante importante, que nós vamos tratar sobre a cirurgia bariátrica e o Sistema Único de Saúde. Nesse país, nós temos alguma coisa próximo aí a 6, 7 milhões de obesos mórbidos. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, que teoricamente seria um dos estados mais ricos da federação, quase menos de 30% da população tem um seguro de saúde, tem um plano de saúde. Ou seja, 70% da população depende do Sistema Único de Saúde. E em alguns estados nós chegamos até 90% e 95% da dependência da população do Sistema Único de Saúde. Então é um problema que a gente tem que discutir com seriedade e procurar alguns caminhos. E para procurar esses caminhos, nós temos hoje a doutora Galzuinda Figueiredo Reis, uma amiga de muitos anos, que há muitos anos trabalha junto ao Sistema Único de Saúde, sempre tentando melhorar as condições para isso. A doutora Galzuinda, ela é doutora e mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e pela Universidade Federal de Minas Gerais. E temos também o doutor Elias, que é outro companheiro que há anos também trabalha junto à nossa gloriosa Santa Casa, na tentativa de levar cada vez mais o tratamento não só da cirurgia bariátrica, mas do aparelho digestivo para essa população que tanto depende do Sistema Único de Saúde. O doutor Elias, ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, ele é doutor, ele é mestre e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, terminados os nossos... Eu sou o doutor Luiz Vicente Berti, como quem não me conhece, sou cirurgião bariátrico, e eu vou estar aqui mediando esse importante debate desta noite. Doutora Galzuinda, vamos começar. Baseado nesses dados que chegam a ser até um pouco alarmantes, da dependência que a gente tem do Sistema Único de Saúde da cirurgia bariátrica, nesses anos que você trabalha, o que você poderia dizer, qual é a situação que a gente se encontra hoje nessa relação cirurgia bariátrica, Sistema Único de Saúde e pacientes? Na verdade, a cobertura do SUS ainda tem muito a crescer, né? São 5 estados da federação que simplesmente não tem nenhum serviço habilitado pelo SUS. Então, imagino como ficam esses pacientes, né, à procura da cirurgia. E os estados que possuem serviço, a demanda é muito grande perto da oferta que eles têm. Então, precisamos caminhar muito ainda para a gente conseguir atingir essa população obesa. Doutor Elias, eu sei que há anos o senhor trabalha junto a essa população, o senhor sabe todos os problemas e, teoricamente, nós estamos num dos estados, né, teoricamente, um dos mais ricos da população. Eu transfiro da Galzuinda também para a sua realidade do dia a dia. Como é que você vê hoje essa relação entre o paciente, o Sistema Único de Saúde e a cirurgia bariátrica? Eu vejo isso, eu acho que, primeira coisa, precisa se credenciar mais serviços de cirurgia bariátrica. São muito poucos. Como a doutora Gal já disse, aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, são pouquíssimos serviços. E se você for ver, a maioria é aqui no estado, na cidade de São Paulo. Nós temos pacientes na Santa Casa que vêm de 500, 600 quilômetros para operar aqui, e até de outros estados que vêm operar aqui. Então, eu acho que a primeira coisa precisa facilitar esse tipo de acesso, com mais serviços. E a outra é informar melhor as unidades básicas de saúde. Por incrível que pareça, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quem gerencia isso é o CROSS. O CROSS é uma instituição que foi contratada pelo governo do estado e que coordena. Antigamente, cada instituição tinha sua fila de espera, vamos chamar assim, fila de espera. A Santa Casa também tinha uma, e geralmente o paciente ele se inscrevia em diversos serviços ao mesmo tempo. Quando você chamava para operar, ele já tinha operado em outro lugar. O Estado resolveu isso, e que para nós foi muito bom, e centralizou isso no CROSS. E como é que isso funciona? O paciente tem que ir até uma unidade básica de saúde, falar que tem interesse na cirurgia bariátrica, esta unidade o credencia no CROSS, e o CROSS
o manda para o local de referência. É como o transplante, existe uma fila única. Isso, gerenciada pelo CROSS. O problema é que chega, por exemplo, um paciente direto na Santa Casa, olha, eu quero operar, obeso, etc. Aí você fala, olha, você tem que ir na unidade básica de saúde. Do seu bairro, do seu bairro, mais próximo da sua casa. Ele chega lá, a unidade não sabe. Não sabe o que fazer. Sabe o que eles fazem? Ah, eles me mandaram aqui da Santa Casa para me inscrever. Eles fazem uma carta mandando ele de volta para a Santa Casa. Olha, o paciente fulano de tal tem interesse na cirurgia bariátrica. Mas não é isso. Então, não se informaram, pelo menos o que a gente tem sentido na Santa Casa, que as unidades básicas de saúde não sabem o que fazer. O CROSS hoje, na cidade de São Paulo, é de responsabilidade da Prefeitura ou do Estado? Me parece que é do Estado. Do Estado. Porque eu tive uma reunião aqui na Secretaria Mas de Estado. Mas o gestor é o prefeito? Não. O gestor do dinheiro do SUS é a Prefeitura ou é o Estado? É o que repassa, né, para a instituição. A Santa Casa recebe de todo mundo, né, desde o federal, estadual e municipal. O SUS, o repasse geralmente é municipal, não é? Os municípios que são plenos, né? Sim. Então é municipal. Então, será que nós não estaríamos aí essa divergência de vários, vai daqui, vai dali, que leva esse paciente a buscar e não conseguir atingir? Pode ser. Eu acho que isso é possível, porque não tem uma coordenação, eles não se falam. Não se falam. Eles não se falam, eu acho que isso é um problema. Não há integração entre as várias áreas. É. Agora, é interessante que são 81 serviços de bariátrica no país todo, então são muito poucos realmente. Muito poucos. E o estado de São Paulo, que tem o maior número, tem 20, né? E mesmo assim é muito pouco do estado de São Paulo. Agora, curiosamente, São Paulo é um dos poucos que tem regulação dessa forma. Os outros não têm nem isso. Olha, baseado nisso que a gente está comentando, a Glenda, ela diz o seguinte, que a espera é muito grande, chega a ser de 9 a 10 anos. Isso condiz com a realidade? Nós temos filas tão grandes assim? Olha, na Santa Casa nós já tivemos, não chegava a tanto, eram de 6 a 7 anos. Mas caía sempre nesse problema que eu acabei de te falar. A gente chamava o doente, muitos já tinham operado e, infelizmente, uma realidade brasileira, alguns já tinham falecido. Falecido na fila esperando. Ligava para casa, ele faleceu. É a nossa realidade. Infelizmente. Hoje, com esse sistema do CROSS, nós percebemos o seguinte, na nossa instituição, geralmente 1 ano e meio a 2 anos. 2 anos. É muito difícil antes disso que ele seja operado. Ele ser operado, é muito difícil. Esse de 1 ano a 2 anos, desde que ele consiga entrar nessa engrenagem. Isso. Depois que ele entra na engrenagem, aí não demora tanto. Às vezes essa fila tão grande possa ser esse tempo que ele não sabe se ele foi para a unidade básica de saúde, ele é mandado para cá, até que tenha a coordenação. A partir do momento que ele é inscrito, é em torno de mais ou menos isso, 1 ano e meio a 2 anos. Clausuína, com essa experiência toda que você tem nesses anos, que a gente sabe que você trabalha junto ao SUS, qual seria o seu modelo ideal para que a gente conseguisse essa integração entre todos os setores, prefeitura, Estado, Sistema Único de Saúde, que seria teoricamente um dinheiro federal, e a instituição que vai fazer realmente, que vai trabalhar com a cirurgia? Na verdade, a gente tem que falar em linha de cuidado. O paciente tem que ser observado em todos os pontos de atenção, desde a atenção básica, atenção especializada. O problema é que não existe integração desses setores. E aí o paciente fica perdido na rede, né? Então, o ideal é que tivesse uma integração e mesmo um sistema de regulação que o paciente tivesse acesso. O que é um sistema de regulação? Por exemplo, a CROSS é um sistema de regulação em que ele cadastra os pacientes e ele encaminha para os serviços de referência para a bariátrica. Mas isso não é a realidade do país. Quem alimenta o CROSS? São as unidades básicas de saúde. Né? Agora, essa realidade de regulação de São Paulo não é do país, né? Então, como funciona em Minas Gerais hoje? Em Minas Gerais são 8 serviços habilitados e cada município tem uma realidade. Em Belo Horizonte tem regulação, mas em Juiz de Fora não tem, em Montes Claros não tem. Então é muito irregular, você não tem assim um padrão. Não existe um programa nacional, nem estadual, nem municipal. Cada gestor tem um sistema diferente. Né? Infelizmente é assim. E aí quando a gente pergunta quantos pacientes tem na lista, né? Muitos nem sabem informar, porque é muito assim, não tem cadastro, não tem regulação desses pacientes. Às vezes os pacientes falecem na fila, não são nem informados. Então, falta também informação e eu acho que montar assim, um sistema de lista única, né?
para poder acompanhar esses pacientes adequadamente. Elias, a Maria Luísa, ela diz o seguinte: a dificuldade de acesso ao SUS acaba beneficiando a busca aos planos de saúde. O que os doutores acham sobre isso? Eu acho que não, né? Porque seria muito mais fácil eu ter um plano de saúde, mas qual que é a tua opinião? Eu acho que hoje em dia ter acesso a um plano de saúde, infelizmente, não é uma coisa muito fácil. Né? Todo mundo que poderia ter, faz. Teria, né? Teria. Então, não é uma coisa simples. A gente sabe que isso é custoso. Também, se fosse assim, seria maravilhoso. Todo mundo resolveria o problema. A gente sabe que, por exemplo, o SUS hoje acho que não corresponde a 10%, 15% das cirurgias que são realizadas no país. É mais ou menos, em torno de 10%. 10%. Em planos de saúde foram realizadas 55 mil cirurgias em 2017 e no SUS 10 mil, em torno de 10 mil. Então, os números são bem diferentes. Só que, assim, só 24,5% da população tem acesso a plano de saúde. Plano de saúde. Os outros 75%. Isso dos grandes estados mais, porque há determinados estados nós temos 5, 6% de pessoas com acesso a plano nós temos de saúde. regiões que não, praticamente esse número, existe, né? Nem depende do tem tamanho. equipes, né, de cirurgia bariátrica. Quando a gente, então, nós estamos tentando entender. Então, eu sou um paciente obeso mórbido, eu fui diagnosticado com obesidade mórbida. Então, eu tenho que, basicamente, se eu estivesse em Belo Horizonte, se eu estivesse na cidade de São Paulo, eu teria que ir primeiro à unidade básica de saúde e dizer ao meu médico: olha, eu preciso que o senhor me encaminhe para o CROSS em São Paulo, eu não sei como é que chama o órgão em Belo Horizonte, para que daí o processo se inicie. Se inicie. A porta de entrada do SUS sempre é a unidade básica de saúde. Sempre tem que começar por lá. E depois que ele vai para o CROSS já tem os locais determinados. Então, por exemplo... Região norte para cá, região sul para lá? Por exemplo, a Santa Casa é a região central da cidade, a zona norte, e eu não sei por que a Baixada Santista também vai para Santa Casa. Não me pergunte por quê, eu não sei. Eu sei que no sistema... Foi uma escolha. Está lá, então a gente recebe paciente de Cubatão, Santos e tal. E Santos é uma cidade grande, quer dizer, ela deveria ter serviços ali, são uma cidade poderosa, grande, poderosa. Né, economicamente, é pujante, deveria ter. Eu não sei por que os da Baixada Santista vão para Santa Casa. Santa Casa. Belo Horizonte é a mesma coisa? Belo Horizonte nós temos 2 serviços só em Belo Horizonte, e o estado de Minas tem 853 municípios, então existe uma diversidade muito grande, assim, e regiões que não tem nada, enquanto uma região sul que tem 2 serviços e a população dela talvez não precisaria tanto. Então, ainda precisa a gente adequar conforme a população, ainda tem essa questão. Tá. Consegui chegar. Hoje na Santa Casa, Elias, desde que a unidade básica de saúde me encaminha para o CROSS mandou para a Santa Casa. Hoje, qual é o roteiro que esse paciente vai seguir até o momento dele chegar à cirurgia? Olha, eu considero assim que eu sou um privilegiado ali na Santa Casa, porque nós conseguimos montar uma equipe muito abnegada. Você sabe que um dos problemas do indivíduo que trabalha no SUS é que ele ganha um salário, é uma coisa fixa. Então você tem que contar, por exemplo, a Santa Casa é um serviço universitário. Então nós temos pessoas que gostam daquilo. Então vão lá, se interessam em operar mais, em atender mais o paciente, mesmo tendo um ganho fixo. Eu acho isso uma coisa errada, porque eu acho que todo profissional, não só médico, qualquer um, ele tem que ganhar pelo que ele produz. Seria o correto. Mas a gente, nos serviços públicos, conta muito com a boa vontade, com o amor que aquela pessoa tem pela profissão que ela faz. Na Santa Casa eu sou um privilegiado. Por quê? O nosso ambulatório, desde que nós fundamos, em 1997 e 98, com a ajuda do professor Garrido, que nos orientou, foi uma ideia muito feliz na época do professor Malheiros, do professor Fares, e que montaram um ambulatório às segundas-feiras à tarde com todos os especialistas. Então eu tenho ali, num mesmo corredor, no mesmo horário, endócrino, cirurgião, psicólogo, nutricionista, todos trabalhando junto. Então eu tenho uma facilidade de fazer essa avaliação multiprofissional. O que, eventualmente, em outros serviços públicos, depende de um encaminhamento. Olha, encaminha o psicólogo, ele leva mais 2 meses para marcar uma consulta com o psicólogo. Eu não, eu já faço a reunião, já temos os nossos profissionais, a nutricionista já vê, já faz a orientação, e nós temos uma cota
de exames na Santa Casa, já meio que reservada para a cirurgia bariátrica. Endoscopia, prova de função respiratória. Então, No geral, eles têm já uma facilidade, porque existe já E normalmente sistema. em quanto tempo eles conseguem vencer esse? Olha, é no máximo de 1 a 2 meses. 1 a 2 meses. Ele já está operado. Tá. Aí ele volta, aí ele vem. Já vem com os exames, aí a gente marca a cirurgia, é questão de 15 dias. Por isso essa 15 celeridade que você tem, que não demora tempo. E lá em Minas, como é que a gente Agora, tá? isso é importante falar que alguns exames, né, recebem incentivo do Ministério da Saúde. Perfeito. Então, o acesso para esses exames ficaria mais fáceis, né? Por exemplo, endoscopia, prova de função pulmonar, ecocardiograma e outros não. Então, para esses exames, talvez eles tenham mais facilidade do que raio-x ou o próprio laboratório, que não existe esse incentivo. Aí eles têm que usar a cota do município, então isso é difícil. Em Belo Horizonte, o que está acontecendo? Hoje nós estamos com uma dificuldade enorme de recurso financeiro no Estado, e aí a gente está tendo muita dificuldade para a realização de exames básicos, né, de laboratório, de raio-x. Então eles estão solicitando que o paciente volte ao município e faça lá no município. E aí eles encontram muitas dificuldades para realizar os esses exames. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente acaba... Olha, assim, lá o serviço não faz a cirurgia. Não é que o serviço não faz a cirurgia, é que está difícil do paciente chegar o momento de fazer a cirurgia. Exato. Por todos isso que vocês nos mostraram até agora. Seria mais ou menos a dificuldade. A realização do ato operatório, a gente sabe que é difícil, os recursos, são cirurgias que demandam de materiais especiais e a coisa, mas o problema maior que a gente está vendo aqui hoje está na entrada no sistema, e quando ele entra no sistema, a realização dos exames básicos para a cirurgia. Seria isso, Elias? Perfeitamente. Porque não é todo lugar que você tem essa facilidade. Os grandes centros têm. Então, se você vai no Hospital das Clínicas, eles têm você conhece bem a estrutura deles, eles têm uma enfermaria enorme, são muito bem estruturados. Não faltam tantos recursos, porque eles têm uma verba especial para aquilo. Os outros serviços já carecem muito. Você vê o que a doutora Gal acabou de dizer. Você é atendido em Belo Horizonte, depois ele vai para a cidade dele para fazer os exames. Que cidade, né, do interior de Minas, uma cidade pequena, que não tem recursos, vai fazer um ecocardiograma, uma endoscopia digestiva? Então isso é muito difícil. Então eu acho que isso também deveria ter um gerenciamento. Embora a portaria do Ministério, ela fala assim, o próprio hospital executor deveria fazer esses exames, né? Mas a realidade a gente sabe que não está acontecendo. Não é isso. Então, existe uma portaria que, teoricamente, já normatiza tudo isso, mas o que a gente acaba vendo é que a portaria, na maioria das vezes, ela não é cumprida pela dificuldade econômica que passa esses trabalhos. Bom, tá um monte de perguntas chegando para a gente aqui, e o mais importante que eles acabam perguntando a gente está sempre nisso. Os pacientes, eles têm a Aline está perguntando se no Mato Grosso também tem uma central de regulação. Todos os estados têm a central de regulação? Não, acho que deveriam ter, mas infelizmente não é a realidade da maioria deles. Tá. Né? A gente tem central em São Paulo, Minas tem uma central de regulação que está começando, mas não é a realidade da maioria. A maioria. Então, assim, a gente sabe que existem alguns estados que isso já está bem desenvolvido e outros praticamente não existem, em outros não existem nem serviços que estejam habilitados a fazer a cirurgia pelo SUS. Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima, Amazonas não tem serviços habilitados. Então, assim, a gente nós estamos indo. Nós já tivemos uma dificuldade de entrar no sistema. Agora nós tivemos uma segunda dificuldade, que é a gente chegar no momento da cirurgia. E para a realização da cirurgia hoje, quando ele chegou no momento, gostaria que você me dissesse um pouco como é que está isso, quais são as dificuldades que o hospital enfrenta hoje em relação a materiais. Eu queria que o Elias também desse a opinião dos dois, tanto de Minas Gerais como de São Paulo. Começando com você, Gal. Quais as dificuldades que a gente encontra hoje em relação, ou isso depois que está lá, a cirurgia foi aprovada, aí não há mais tantos problemas em relação aos materiais que vão ser usados. Quando a gente diz material, para que vocês estão nos entendendo, existem os grampeadores, aquela maquininha de cortar e costurar que é usada na cirurgia, que ela precisa ser utilizada nesse tipo de cirurgia. São 5 códigos previstos para cirurgia no SUS, né? 4 eu acho que tem funcionado relativamente bem, porque o financiamento é adequado, né?
realmente dá para se cobrir as despesas com a cirurgia convencional. Quanto à cirurgia laparoscópica, aí sim a gente tem alguma dificuldade, talvez o doutor Elias possa falar melhor sobre isso, né? Elias, nós temos uma portaria, que eu acho que é do ano passado, né, Galzinha, autorizando a cirurgia videolaparoscópica no SUS. Só que entre a portaria que está no papel e a realização existe um abismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você colocou muito bem, Bert. Eu acho que assim, o que nós vemos, a cirurgia está autorizada. Você pode operar por videolaparoscopia. Mas isso, é claro que pode. A gente enfrenta o mesmo problema na Santa Casa, o nosso departamento que faz a cirurgia bariátrica é o mesmo que faz cirurgia de estômago, de câncer de estômago. Então nós chegamos lá, nós queremos fazer cirurgia de câncer de estômago por vídeo. Falei, mas isso pode, não tem problema. Sim, mas quem paga os grampeadores? Então você, teoricamente, pode fazer. Só que pelo que eu me lembro, eu não sei se teve, a Gal já deve saber melhor do que eu, se teve algum aumento no valor dos recursos que é passado para a cirurgia bariátrica, mas era em torno de 4 a 5 mil reais, se eu não me engano, até um tempo atrás, que eu acompanhei, para a cirurgia aberta. Todo o processo? Todo. Internação, materiais, equipe médica, anestesia, enfermagem, remédio, tudo. O valor total, né, com honorário seria 6 mil, mais ou menos 6.300, mais ou menos. 6 mil com tudo. Com tudo. Então você veja, isso, e a instituição ainda acha que isso está bom. Pra você ter uma ideia, hoje os doentes do SUS, o que a gente recebe do sistema público, paga 60% do que a instituição tem. Gasta. Então, nós recebemos 60% e 40% acaba ficando, a instituição tem que se virar para pagar isso daí. Quer dizer, isso é um sistema cruel. Na cirurgia bariátrica, a mesma coisa. Se não acontecer nada, se for uma cirurgia que correr tudo bem, o paciente tem alta em 2, 3 dias, cirurgia aberta, tal, ainda cobre os custos. Se esse doente complica, e que pode acontecer, você sabe muito bem disso. E nós estamos trabalhando com uma população que ela tem uma série de outros problemas, são muito mais obesos, muito mais doentes, muito mais... E você sabe disso, até o paciente do SUS é muito mais problemático do paciente privado. Existe essa diferença mesmo? Muita, muita. Porque a gente eu tenho consultório privado, como você, e opero no SUS. Então, eu sempre falo isso, são 2 pacientes completamente diferentes. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Nós recebemos doentes da Santa Casa, na cirurgia bariátrica, que vem da cardiologia, paciente obeso, que já tem 3, 4 stents e que está grave, tem uma angina instável e o cardiologista fala, olha, se ele não emagrecer, não tem o que fazer. Insuficiência renal. Doente que já está fazendo diálise e precisa entrar na fila do transplante e não pode porque é obeso. Então você imagina essa complexidade. Pacientes amputados que vêm da cirurgia vascular, nós operamos lá, que tem insuficiência arterial, que precisa ter um diabetes de difícil controle. Que se tivesse sido operados lá atrás, sim, não teriam chegado nisso. Perfeitamente, exatamente. É isso que a gente quer que o governo entenda. Que se ele investir nisso, vai ficar mais barato para o sistema de saúde. A Inglaterra já viu isso, você sabe disso. A Inglaterra começou com aquilo, vamos operar com mais de 40, depois de 35. Hoje o governo inglês está recomendando 30 de IMC. Porque ele viu, eles fazem contas. Se ele operar e ele emagrecer, ele deixa de fazer cirurgia cardíaca, ele não faz amputações, não coloca stent. Um stent que você coloca, quantas cirurgias bariátricas paga? Um stent custa 15 mil reais. 15 mil reais. Você paga 3 cirurgias bariátricas pelo SUS com um stent. Uma revascularização, um doente que tem um AVC e vai para a UTI, uma diálise. E o IMC é sempre maior no SUS, né? Muito. Acima de 50, que a gente vê mais frequentemente. Nós, às vezes, temos lá na Santa Casa um curso de treinamento para cirurgiões bariátricos, que é feito por uma empresa, e que é patrocinado por uma empresa. E nós fazemos na Santa Casa, e essas cirurgias são videolaparoscópicas com material doado por essas empresas. E muitas vezes nós precisamos de algum doente com um IMC mais baixo.
e a gente não encontra. Porque são doentes muito Nossos mais graves. pacientes, assim, raramente nós temos um com menos de 50 de IMC. A Paloma, ela é daqui de São Paulo, e ela falou que ela está há 2 anos esperando na fila. Paloma, há 2 anos é uma espera, como o doutor Elias montou, é uma espera, a gente sabe que 2 anos na vida de uma pessoa é muito tempo, mas para o Sistema Único de Saúde, com todos esses problemas que nós estamos vendo, provavelmente você deva estar próximo a chegar ao seu dia, que a gente sabe que isso deveria ser coisa de 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, uma preparação, mas 2 anos a gente sabe que você deve estar quase chegando pelas filas aqui de São Paulo, provavelmente não tão grandes. Já a Ju Ribeiro, ela já mostra exatamente o que nós falamos. Ela no Piauí não existe cirurgia bariátrica pelo SUS. Existem filas e filas de pacientes que estão esperando e aguardando a cirurgia e eles não conseguem. Gal, nesse tempo todo que a gente vem, nós tivemos presente, nós vamos deixar os nomes de lado, mas há muitos anos atrás nós estivemos juntos, junto com o ministro da Saúde, e ele nos disse claramente que, tudo bem, ele sabia da obesidade, mas ele não tinha que se preocupar muito com a obesidade, porque a obesidade era doença de rico. E nós estamos mostrando aqui exatamente ao contrário disso. Totalmente ao contrário. E nesses anos todos a gente viu que não houve uma política nacional de obesidade. A gente sabe que a obesidade, ela custa caro em qualidade e em quantidade de vida. E custa caro também para o Sistema Único de Saúde, porque ele está enchendo os hospitais com diálise, com infarto, com doente na UTI, como o Elias falou, é uma série de pacientes que não precisariam ter a perna amputada, não precisariam ter revascularizado, se tivessem corrigido a obesidade. Por outro lado, a gente sabe também que essa é uma conta que, se atitudes não forem tomadas, ninguém tem dinheiro para pagar essa conta. Se a gente continuar nesse volume de obesos que o mundo está apresentando, e o Brasil, ninguém vai pagar essa conta. Na sua experiência, esses anos todos, trabalhando em prevenção e tudo, o que você acha que nós teríamos que fazer? Qual seria, se a gente pudesse hoje, a gente tem que buscar um ideal. E qual seria o ideal? Como é que você acha, na tua experiência, que nós teríamos que começar? O que a Prefeitura deveria fazer, o que o Estado deveria fazer e o que o governo federal deveria fazer? Inicialmente a prevenção, né? A prevenção hoje ela é deixada de lado e começar na infância, adolescência, começar com educação nutricional nas escolas, porque realmente nós não temos como operar esse número de pacientes que caminha, né, do jeito que a gente está indo, né, nessa velocidade de obesidade mórbida. Agora, em relação, eu acho que precisa ver a obesidade como uma doença e assim, município, governo de estado, eles não entendem e não tratam a obesidade como doença. Eles consideram um fator de risco e não entendem que é uma doença grave, né? Agora, em relação ao Ministério da Saúde, assim, algumas ações aconteceram. Por exemplo, a questão do financiamento. Continua sendo financiamento pelo próprio Ministério da Saúde. Se esse financiamento fosse de municípios e estados, nós não teríamos nem esse número de cirurgias que a gente tem hoje. Então, eu acho que tentou-se algumas ações, mas não em todos os níveis. Tem que começar desde da atenção básica, atenção especializada, que praticamente não existe no país. Nós não temos ambulatórios de especialidades para acompanhar esses pacientes, não temos profissionais de nutrição, de psicologia que possa abordar numa fase pré-cirurgia para evitar o procedimento. Então, eu acho que precisam de ações, mas assim, em todos os níveis, não só em relação à cirurgia. Elisa, eu vou te apertar agora, né? Vamos lá. A Lidiane, ela é de Santos. Ela falou que ela conseguiu operar no Hospital do Mandaqui, e onde no momento está faltando grampos. É a realidade que a gente tem no Brasil. Isso de acordo com a Lidiane, a gente não sabe se essa informação ela é totalmente, mas deve ser verdadeira. E que ela foi encaminhada para São Paulo, porque em Santos, como você disse, não se faz a cirurgia, e que para ela foram 4 anos e 9 meses, mas ela sabe de pessoas que ficaram até 7 anos. Você acabou dizendo agora há pouco que a cirurgia bariátrica aberta, ela cobre os custos, a convencional, como a Gal disse. A gente sabe que para a cirurgia laparoscópica aprovada ainda falta uma coisa pequena. O volume não é tão grande, são 1.000 e poucos, R$2.000 no máximo de diferença. Só que hoje nós teríamos vantagens em fazer a cirurgia laparoscópica nos pacientes do SUS, porque ainda nós continuamos com essa ideia que no SUS tem que ser feita a cirurgia aberta. A gente sabe que esse paciente, se fizer laparoscópico, ele pode sair mais cedo do hospital, ele pode voltar mais rápido ao trabalho, ele tem vantagem ou não? Ou isso é lenda? Não, tem vantagens, e isso está amplamente já divulgado na literatura, você sabe disso, e me espanta, muitas até empresas
e serviços que querem provar para o Ministério da Saúde que a cirurgia laparoscópica tem vantagens. Não precisa fazer trabalhos. Algumas empresas vieram nos propor, vamos fazer um trabalho para mostrar para o Ministério da Saúde que a cirurgia laparoscópica tem vantagens. Claro que tem vantagens. Não tem hérnia incisional, por exemplo. Nós temos em 30% a 40% de hérnia incisional nos nossos doentes da Santa Casa, porque se faz aquele corte, você sabe disso, isso dá. Cuidados com a ferida que demanda. É mais despesa depois que você tem infecção, você tem evisceração, o indivíduo tem uma tosse, rompe os pontos, o que não acontece na cirurgia videolaparoscópica. A visão da videolaparoscopia do hiato não tem comparação com a cirurgia aberta. Muitos desses pacientes que eu te falei de 50, 60 de IMC, eu opero, eu não enxergo o grampeamento, eu tenho que palpar, você sabe disso. Você já fez cirurgia aberta e você sabe como é que é. Então eu acho que não tem que provar para o governo. Já está bem provado, né? Está bem provado, você vai na literatura, tanto é que hoje, se você quiser fazer um trabalho, para você falar assim, vou comparar cirurgia aberta com videolaparoscópia, nenhuma revista nem aceita mais isso, porque é um tema já superado, acabou, isso já tem. O que o governo precisa ver que tem vantagens, isso é o que você falou, R$2.000 a mais, não é nada. Perto Veja só que 40% desses pacientes vão ter que fazer uma herniorrafia incisional. Quanto isso custa? Já pagou. Já pagou, só de você fazer isso daí. Fora as outras coisas, infecção, evisceração. Leito mais rápido, paciente... Leito mais rápido, a cirurgia é mais segura. Menos dor, Menos dor, você enxerga melhor as coisas. Mais segura. É mais segura, eu acho mais segura. Então não tem que acabar com esse negócio. Vamos provar para o SUS que... Não precisa provar nada. Está provado. Já está na literatura faz 10 anos, 15 anos. E essa economia, na realidade, ela passa, a longo prazo, ela passa a ser até um prejuízo, porque você vai ter muito mais complicações, você vai gastar muito mais que esses R$2.000. Só o problema da hérnia já cobre. Já cobre tudo isso. E quem é a fonte pagadora da complicação? Não é o próprio SUS? O próprio SUS. Então ele faz uma economia que, a princípio, vamos economizar. E eu quero colocar uma coisa até um pouco perversa, se você me permitir esse termo. O nosso governo, ele criou 2 categorias de brasileiros. Era isso que eu ia te perguntar. Por quê? 2 categorias, porque você veja, a gente sabe que de uns anos para cá, acho que uns 4 ou 5 anos para cá, ficou sendo obrigatório os planos de saúde fazerem cirurgia laparoscópica. O paciente tem direito a fazer videolaparoscopia. Todos os planos tiveram que se adaptar. E hoje pagam, você nem cogita. Você pede o material, está lá o dia do material e você opera. Por que o SUS não é obrigado? São 2 categorias de brasileiros. Já se criou 2 categorias de brasileiros. E a Constituição diz que isso não é possível. Que a saúde é para todos e é legal. Então o que está faltando é um promotor chegar e levar isso para o STF, já que o STF está em moda agora, que tudo se leva para lá e decide as grandes questões. Isso não é uma grande questão de acabar com a diferença entre o paciente do SUS e o paciente do sistema privado? Olha, a gente tem aqui, o Fábio ele pergunta, por que em alguns estados existe uma fila enorme e nos outros não? Não seria interessante envolver a iniciativa privada? O que você acha, Gal? E o que será que o Fábio quis dizer com iniciativa privada? Pois na verdade eu até gostaria de saber onde não tem fila, porque a realidade que a gente vê é praticamente fila em todos os estados, né? Um estado que opera muito é o Paraná, que talvez esse estado a gente não identifique grandes filas, mas em Minas nós temos filas, em São Paulo. Então eu acho que talvez a realidade seja realmente de filas. Agora, a iniciativa privada, isso depende de cada governo municipal, isso aí são ações que independem, eu acho que talvez é uma iniciativa de cada município, né? Então, tem alguns que fazem, né? Tem cidades de Minas que eles contrataram, né, um hospital para fazer cirurgia laparoscópica para alguns pacientes, mas realmente assim, um número pequeno, eles não conseguem atingir grande parte da população. Agora, a diferença realmente de custo é pequena, seriam em torno de 2 a 3 mil, mas os hospitais na atual circunstância não conseguem absorver esse prejuízo. Mas o que ele quer dizer com iniciativa privada? Eu acho que seria isso, seriam contratar hospitais filantrópicos, privados, para fazerem um número de cirurgias. As parcerias
privadas, que a gente ouve muito falar Agora, por aí? particularmente, eu penso que a gente deveria aumentar o número de serviços habilitados no SUS, que são poucos, né? Vocês acham que o programa de residência, que estão começando os programas de residência médica em cirurgia bariátrica, vai ajudar que a gente abra mais frentes? Que aí, por exemplo, sendo hoje com a área de atuação da cirurgia bariátrica e metabólica, os programas de residência que estão sendo aí em vários lugares, isso tende a melhorar essas barreiras que nós temos em relação a aumentar o número? Com certeza, acho que a capacitação é importante, né? Mas, além disso, tem que ter a questão do financiamento adequado, porque mesmo, né, a gente tem pessoas hoje capacitadas que simplesmente não realizam por causa do financiamento da cirurgia. Mas eu acho que vai contribuir realmente para aumentar o número de cirurgias. Elias, o que você acha? Eu acho, porque é uma maneira também de forçar o Sistema Único de Saúde a começar a pensar na videolaparoscopia, porque, veja bem, que residente que vai querer fazer cirurgia bariátrica, residência em cirurgia bariátrica, que só faz cirurgia aberta. É muito difícil, porque ele sonha, esse profissional, de ter um consultório. É o sonho de todo médico, ele trabalhar no sistema de saúde, único de saúde, mas também ter o seu consultório. E no consultório, ele não faz mais cirurgia aberta. Ele vai fazer videolaparoscopia. Isso eu enfrento na Santa Casa. Às vezes eu quero que um residente faça uma pós-graduação na bariátrica. Ele não se interessa muito, porque ele fala assim, mas só tem cirurgia aberta, eu preciso aprender a fazer vídeo, porque é o que eu vou fazer fora. É o que eu vou fazer fora. A realidade dele fora exatamente. É outra. Então eu não sei, para você também fazer um serviço de residência em bariátrica, se antes você já não teria que ter a videolaparoscopia, porque senão o indivíduo não se interessa. Nós temos aqui um depoimento bom da Michele. Michele, você vai entender que para você está funcionando. Ela diz o seguinte, que há 2 anos o posto de saúde, a unidade básica de saúde, encaminhou para a central de vagas aqui em São Paulo. Até agora não a chamaram, mas ela está fazendo acompanhamento com endócrino, cardio, pneumo, nutri e ortopedista, no aguardo da vaga para o psicólogo. Quando o cirurgião me chamar, já estarei com tudo prontinho operar. E nesse meio tempo, ela já perdeu 5 quilos. Então, você está sendo preparada assim. Você não teve o contato final com o cirurgião, mas você está sendo preparada por esse caminho todo. Ela é de Cotia, ela diz. Já por outro lado, a Jobiene, ela já mostra uma outra realidade. Ela provavelmente entrou num desses limbos que ficam os pacientes. Ela está há 10 anos, ela é de Goiás, uma cidade que chama Niquelândia, e ela está esperando há 10 anos e nunca chamaram para absolutamente nada para uma triagem. Goiás era um estado que até 1 ano atrás não tinha serviço habilitado. Recentemente habilitou-se um hospital em Goiânia, mas tem 1 ano essa habilitação. Talvez a dificuldade dela seja por isso. Então, Goiás, há 1 ano que a gente tem, então provavelmente, Jobiane, a tendência é que isso vá melhorar com o tempo agora, que você possa ter. Então, são essas dificuldades que a gente tem aqui. Dentro das perguntas que a gente tem, continuam chegando. Por que o estado como o Paraná consegue fazer mais cirurgias e os outros estados não conseguem? Por que o Paraná é diferente nisso? Pois é, pergunta difícil de responder, viu? Ele representa quase 50% das cirurgias bariátricas no SUS. E a gente realmente não consegue explicar por que os outros não conseguem ter. Talvez seja interesse de cirurgiões do local, talvez a organização da rede e mesmo parcerias público-privadas que parece que existem lá. O que você acha, Elias? Olha, eu não conheço a realidade do Paraná, mas talvez entre naquilo, eu não tenho certeza, desculpe se eu errar, mas pode ser que esses profissionais que estão envolvidos lá, talvez recebam por produtividade, o que eu acho muito justo. Eu diria para você que com certeza é isso. Então, são as parcerias público-privadas. Perfeito, por quê? O profissional tem interesse, porque quem não quer ganhar bem fazendo o seu trabalho? Isso não é uma coisa. Eu acho que o Brasil tem que perder um pouco, principalmente o pessoal que está muito ligado ao sistema público de saúde, de achar que é crime o indivíduo ganhar. Ele tem que ganhar o que ele merece, ele tem que ganhar pelo que ele produz. Então, se ele faz 20 cirurgias ao mês, que ele ganhe o correspondente a 20. E o sujeito que faz 2, ganhe o correspondente a 2. Desde que ele faça direito, com todas as regras. Porque se você chega e paga a mesma coisa para todo mundo, desculpe, esse modelo já está superado, a gente já sabe. Sempre nivela por baixo, sempre. O indivíduo que opera 20
e o que opera 2 vai falar, bom, eu estou ganhando a mesma coisa, por que eu vou operar 20? Eu vou ganhar 2, vou operar 2. Eu ganho a mesma coisa. Ele precisa ter uma formação ética, moral, religiosa, chame como quiser, para falar, não, eu tenho uma missão. Sejamos realistas, isso é muito difícil. Eu, particularmente, tenho um pouco disso na Santa Casa, que é uma equipe maravilhosa, que a gente tem que, durante todos esses anos, a gente que tem um amor pelo sistema universitário. É diferente, eles gostam de pesquisa, gostam de trabalhar, estudar, etc. Mas não é o que você vai ver aí fora. Talvez o Paraná, em particular, seja isso. O que eu acho muito justo. Não vejo nenhum mal nisso. E os hospitais que produzem mais são hospitais geralmente filantrópicos que recebem por produtividade. Os públicos, né, os federais, a produção é baixíssima. Você sabe que eu acompanho isso há muito tempo, que a gente estuda isso há muito tempo e pesquisa. E as cirurgias realizadas pelo SUS, elas não aumentaram o número nos últimos 15 anos. Nós sempre vamos ficar aí na faixa de 6 a 10 mil cirurgias por ano, foi crescendo 6, 7, 8, 9. O que mudou um pouco essa relação foi quando apareceram essas parcerias público-privado de alguns gestores, principalmente municipais, que começaram a se preocupar com a obesidade e começaram a ficar. Mas são ainda situações esporádicas. Parece que não, mas nós estamos aqui há muito tempo falando. Nós ficamos falando só do começo. Eu tenho uma pergunta aqui que ela diz o seguinte, está muito difícil de eu conseguir a tal da equipe multiprofissional para acompanhar o meu pós-operatório. Isso é uma realidade? Essas pessoas elas têm dificuldade depois porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é 30%, 40%. O que vem depois tem muita importância. E a gente tem essa dificuldade no sistema público? A portaria do Ministério diz que o hospital deve acompanhar, né, a equipe multidisciplinar do hospital deve acompanhar durante 18 meses. E depois esse paciente pode receber alta e ser acompanhado ou na atenção especializada ou na atenção básica. O problema é que quando ele recebe alta, ele não encontra suporte desses profissionais para continuar o acompanhamento. E aí a gente tem o caso de recidiva de peso, mesmo as complicações nutricionais, e aí ele não está sendo acompanhado adequadamente. Uma outra questão é a cirurgia plástica. Nós vamos chegar lá, são as próximas perguntas. Elias, vitaminas, existe também essa dificuldade no sistema único de saúde? Muito. Com a nossa nutricionista, que nos acompanha já há 17 anos, e ela fala isso. Primeiro, que não tem. Você vai no posto e você não consegue. E, eventualmente, ou também não é apropriado. E o que seria bom para o paciente, ele não tem dinheiro para comprar. Então, e mesmo isso que a Gal acabou de responder, o suporte pós-operatório. Na Santa Casa não temos problema. Nós temos doente até com 16, 17 anos de operado que a gente segue. Mas na reunião que eu tive na Secretaria de Saúde, nos informaram justamente isso. Olha, vocês acompanhem só por 18 meses. E manda para a rede básica para ele fazer o acompanhamento. Ele chega lá, não tem psicólogo, não tem nutricionista. Ou quando tem, é uma nutricionista geral, que não entende do assunto. Não foram capacitados para receber. Não foram capacitados. O que a gente, até um tempo atrás, naquela reunião que você estava em Brasília, a gente fez uma teleconferência, a Santa Casa propôs até ser um centro de formação dessas equipes, porque com o conhecimento que você tem durante o tempo, você consegue formar nutricionistas, psicólogos. Para aquela realidade. Para aquela realidade, para outros serviços. A gente se colocou à disposição. Não foi para frente, não sei porquê, mas eu acho que é o que precisa. E vitaminas não tem mesmo, tem que comprar por fora. E é caro, você sabe, é caro. Para o indivídio do SUS é caro. Se o paciente fosse utilizar os comprimidos, né, o que está disponível na rede do SUS, ele teria que usar em torno de 20 comprimidos por dia. E tomando 5 ou 6 para poder montar a tolerância dele, né, ele não consegue. Não consegue. A Lohane, ela, exatamente o que você acabou de falar, ela acaba dizendo de uma outra maneira. Um grande problema do SUS também é conseguir absorver os pacientes que operaram eventualmente no sistema privado e nós sabemos que aqui no Brasil, somente no estado de São Paulo, são mais de 4 milhões de pessoas, e mais de 14 no Brasil inteiro, que estão desempregados. Esse desemprego levou à perda do seu convênio. Seu convênio, essas pessoas foram engrossar. E nós temos aqui os dois lados. Ela dizendo que os pacientes operados não conseguem depois acompanhar, porque já que eles foram operados, eles não conseguem achar um profissional que os atenda. E ela diz aqui, é comum a gente ver os pacientes pularem de profissional, porque o cara
ele não quer atender. Fala, não, se é cirurgia bariátrica, vai procurar um cirurgião bariátrico, vai procurar alguma coisa, e eles ficam aí perdidos sem conseguir acompanhar. E a Joyce também nos diz o seguinte, que em alguns pacientes também, eles estavam prontos para serem operados e perderam seu emprego e acabaram indo para a fila do SUS e já fizeram exames que foram gastos inutilmente. Gal, você tocou no assunto que tem 4 ou 5 perguntas aqui. Cirurgia plástica. Nós sabemos hoje que a cirurgia plástica, ela não é simplesmente uma cirurgia para esses pacientes, ela é uma cirurgia estética que precisa ser realizada, mas nós sabemos que existem vários trabalhos na literatura que dizem que a retirada desses adipócitos, ou seja, das células de gordura que estão lá, é parte do tratamento para essas pessoas não apresentarem uma recidiva no futuro. Exatamente. E como é que funciona a cirurgia plástica depois? Na verdade, ela é reparadora, mas ela também contribui para a manutenção do peso no pós-operatório. O SUS ele prevê 5 cirurgias plásticas, diferentemente dos planos de saúde, que prevê só uma. No entanto, até por questão de financiamento, os pacientes não conseguem. O valor pago para uma cirurgia plástica é em torno de R$350 a R$500. Dificilmente encontra-se profissionais que, né, farão cirurgias por esse valor. Então, a gente também tem uma demanda reprimida em relação à cirurgia plástica, embora o código esteja no SUS. São 5 códigos. Inclusive, até a prótese da mamoplastia, o SUS disponibiliza. O problema é o profissional realizar por esse valor que o SUS, né, prevê. Quer dizer, hoje a gente tem mais no papel, mas, de novo, a cirurgia plástica no SUS entra no mesmo problema da cirurgia bariátrica. Ela está toda normatizada, mas existe uma diferença entre normatização e realização. Em relação à cirurgia, acho que convencional, aberta, eu acho que o custo, como o Elias falou, cobre. Mas a cirurgia plástica não, e a cirurgia laparoscópica a gente tem essa questão do valor do material que realmente né, não cobre. Na Santa Casa, a plástica caminha. Nós conversamos com eles e como é prioritário, tem, como é que eles chamam, de extrateto, né? Que você... Todo o financiamento da cirurgia bariátrica é FAEC, então é o Ministério da Saúde que repassa o financiamento diretamente. Então, não entra naquele valor que está nos municípios e nos estados. Então, existe realmente o interesse de se fazer, porque ele é extrateto. Vamos para as pessoas que não estão acostumadas com a nossa linguajar. O que você quis dizer com extrateto? Que as pessoas não entendem muito o que nós estamos falando com os nossos pacientes. O que é o extrateto? Ou seja, ele tem um volume de dinheiro que ele tem que gastar com aquilo, mas algumas cirurgias ele pode fazer além desse dinheiro que ele tem? Existe um recurso que vem para todas as cirurgias de média complexidade, né, do município, por exemplo. E ele tem um teto. Quando terminou, não se faz mais cirurgia, porque realmente o valor acaba ali. No caso da bariátrica, pode continuar fazendo, porque eles vão conseguir receber por aquilo, porque é extrateto. Quem financia isso é diretamente o Ministério da Saúde. Esse dinheiro vem direto para a instituição. Exatamente. É o mesmo financiamento dos transplantes. Então, assim, isso aí até é uma preocupação do Ministério em relação à bariátrica quando ele faz isso, porque são poucos procedimentos hoje que estão com esse financiamento extrateto. E o da bariátrica também ele entra dessa fase do extrateto? Entra. Ele sai daquela situação. O que você fizer, você recebe. Você recebe. E o problema, então, é o custo da realização para que você possa realizar. Dentro das perguntas que nós temos aqui ainda, a gente sempre termina naquilo. Por que eu estou há 4 anos esperando para fazer a minha cirurgia bariátrica? Por que eu não consigo fazer os exames? E nós vamos ficar a noite inteira aqui, nós vamos terminar sempre na mesma situação. Bom, nós estamos rapidamente indo para o final do nosso programa. Então, vamos tentar, tem muitas perguntas, mas geralmente elas vão ficando no mesmo. Elias, de lá para cá, qual seria aquilo que você hoje, com esses anos de experiência, trabalhando junto ao SUS e trabalhando no sistema privado? É muito interessante quando você diz que esse altruísmo que se tem na Santa Casa e tal, mas isso demanda de muitas vezes você ter que trabalhar sextas, sábados e domingos no teu privado para poder dedicar esse tempo à Santa Casa, porque a gente sabe que é impossível que a gente consiga fazer tudo, se dedicar como você se dedica lá e também conseguir sobreviver. Bom, mas o que seria, na tua opinião, aquilo de mais importante que você diria, olha, ministro, nós estamos muito próximo de uma eleição. Nós sabemos que nós não vamos, isso aqui vai mudar muito pouco, mas de repente, se a gente colocar uma sementinha aqui, hoje a gente consiga que as pessoas estão lá, comecem a cobrar mais o seu direito. O que você acha que seria o ideal
para que a gente começasse a ter que essas filas não fossem tão grandes? A gente sabe que filas vão existir sempre, porque a demanda vai ser cada vez maior, como a Gal disse, se as atitudes não forem tomadas. Mas o que você aconselharia ao nosso próximo ministro para que ele fizesse uma política nacional de obesidade? Olha, eu acho que alguns aspectos têm que ser abordados. Primeiro, a quantidade de serviços. Mas, se você pegar os profissionais, eu sou de uma época, eu estou com 61 anos, eu sou cirurgião há 35 anos. Por que antigamente, eu vou te contar só um caso de família meu. Minha mãe, eu sou filho de imigrantes, de família pobre, teve uma cólica biliar. Ela foi, ninguém tinha plano de saúde, nada, e foi para um posto de saúde. Entre ela chegar, ser atendida e operada pelo sistema de saúde da época, isso foi há 40, 50 anos atrás, ela levou 8 ou 9 dias para ser operada. O que aconteceu de lá? Hoje, uma pessoa que tem uma cólica biliar e vai fazer uma cirurgia de vesícula, não fica menos do que 1 ano para conseguir a cirurgia no Sistema Único de Saúde. Estou falando de São Paulo. Se não for colicistite aguda, esquece. Até marcar uma consulta com o gastro, um ultrassom, os exames pré-operatórios. E a cirurgia, no mínimo 1 ano. No mínimo. O que aconteceu de lá para cá? O SUS piorou? Eu acho que passa pela remuneração de todos os profissionais. De todos. Por que naquela época funcionava? O sujeito ganhava por produtividade. Por que o convênio funciona? O convênio paga bem? Não. Não, você sabe disso, eu sei disso. Eu já fiz cirurgia por convênio. É uma mixaria. Mas por que o doente chega lá e faz uma cirurgia bariátrica? As dificuldades são menores. São menores. Entendeu? O laboratório tem interesse de fazer os exames, o ultrassonografista ele ganha lá não sei quanto por exame que ele faz. Por que não o cirurgião, o psicólogo, o nutricionista também receber dessa maneira? Primeiro, quando isso acontecer, já vai despertar o interesse das pessoas. Isso que a gente tem que entender. E não considerem isso um crime. Isso não é crime. Nós temos que perder essa cultura, isso é um pouco do catolicismo que a gente tem na nossa cultura, de que médico, padre, professor, não sei o quê, não pode ganhar dinheiro. Então isso é um erro. É um erro. E por isso que sociedades como nos Estados Unidos, na Europa, que eles têm uma outra cultura, é um trabalho como outro qualquer. O mecânico, quando você leva um carro lá, ele cobra pelo serviço que ele vai fazer. E é assim que tem que ser. Então, a partir do momento que os governantes se conscientizarem de que tem que fazer isso, tem que pagar um pouco melhor, não só o profissional, porque as santas casas estão falidas. Isso aqui é o grande, ainda é o grande foco de atendimento no Brasil inteiro. É o maior foco de assistência no país inteiro. Não são os hospitais públicos, são as santas casas. As santas casas. Em Belo Horizonte é a mesma coisa, todo o país é a mesma coisa. A que estava em melhores condições, que é a do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, também agora está num déficit brutal. Terrível. Não dá. Não consegue. Gal, transfiro a pergunta para você agora. Nesses anos todos que você trabalha junto, eu sei que você se dedica muito junto ao Ministério, em Minas você trabalha nisso. No seu conceito, o que seria essa coisa que poderia melhorar? Vamos partir para uma coisa bem realista, a gente sabe que o ufanismo a gente não vai conseguir, mas uma coisa realista, o que você acha que nós teríamos que brigar e cobrar dos nossos governantes a partir de agora, para que a gente possa melhorar essa situação que a gente encontra? Primeiro é entender que a cirurgia é um passo do tratamento da obesidade. Então, tem que incentivar as equipes na atenção básica, na atenção especializada. E não é só incentivar, é financiar, é remunerar adequadamente, senão nós não teremos profissionais para isso. E o segundo, eu acho que é ampliar os serviços, né, de habilitação, talvez facilitar a habilitação. O processo, às vezes, é moroso para habilitar. Muitos desistem, né, e aí eu acho que facilitar o processo para habilitar os serviços novos. A outra é o financiamento adequado dos procedimentos, porque senão nós realmente não teremos quem vai fazer. Né? Se não então a gente poderia resumir em prevenção, capacitação e financiamento. Exatamente. E o que você
pode fazer hoje lá no seu serviço e o que você pode fazer hoje lá, Elias, no seu serviço, para que a gente possa. Você já disse aqui, você já falou da capacitação, o financiamento é uma coisa que a gente não tem. Então eu gostaria que o Elias falasse um pouco da capacitação e você falasse um pouco da prevenção. Vamos na prevenção, depois para a capacitação. O que você acha que você poderia fazer na prevenção hoje para que a gente não engrossasse mais essas filas de obesos que a gente tem? Lá no estado de Minas a gente está tentando montar uma linha de cuidado para a obesidade. Então, é capacitar os profissionais de atenção básica, né? Em agosto agora nós teremos uma discussão até na UFMG, como capacitar os profissionais para atender esse paciente. E a outra questão da prevenção é nas escolas. A gente tem que ter, né, uma orientação nutricional nas escolas, porque nós não temos como operar essa quantidade de pacientes no futuro. Perfeito. E na capacitação, Elias? Olha, eu acho que a maneira mais fácil é você pegar os serviços que deram certo. Tem aqui em São Paulo, tem no Paraná, chamar esse pessoal e falar assim, o que vocês fizeram para conseguir isso? É um serviço de excelência, vocês operam bastante, seguem esses pacientes, têm condição. O que foi feito no seu serviço? Como é que você conseguiu fazer isso? E esses serviços passarem a ser centros formadores. Eu acho que passa por aí. Não precisamos falar, olha, vamos chamar as maiores para ver mentes, pega já o que está dando certo e você veja. Replica. Veja o que deu lá no Paraná. Por que você está conseguindo fazer esse volume? Nós queremos saber. Eu acho que até quero fazer uma sugestão. Um dia vocês convidarem o pessoal aqui para vir e contar para a gente como é que vocês conseguem fazer isso daí. Né? Tem um serviço aqui, pelo menos no interior do estado de São Paulo, que também tinha um movimento muito grande, não sei se ainda tem, acho que em Piracicaba, né? Que também acho que vale a pena. Por que não? Vem aqui nos ensinar e como é que você consegue isso. A Santa Casa está de portas abertas para a gente formar essas pessoas, nós temos um pessoal que entende muito do assunto. Mas eu acho que é pegar esses serviços que já deram certo e tentar replicar isso. E tentar transformar esses casos numa política nacional, de prevenção. Perfeito. Nós estamos muito rápido. Suas considerações finais, eu sei que a gente ficaria aqui a noite inteira, a gente teria muito mais assunto, a gente foi deixando as perguntas aqui, porque elas acabam sendo às vezes coisas pessoais, a gente gostaria de ajudar cada pergunta, cada coisa que foi feita, mas nós não temos essa capacidade, a gente só quer botar um pouquinho para que vocês comecem a pensar um pouco. E dentro dessa linha, Elias, as suas considerações finais. Olha, além de agradecer a vocês pela gentileza desse convite, em meu nome e em nome da Santa Casa, eu acho que, assim, além de tudo isso que a gente colocou aqui, para melhorar essa situação, mais dinheiro, mais capacitação, etc., eu acho que uma parte também tem que passar pelo paciente. É uma população muito grande. E o que eu vejo que a maioria dessas pessoas tem uma boa formação. Quer dizer, eles têm capacidade de se organizar. A gente sabe que aqui no Brasil tudo funciona muito na base da pressão. Quando você pressiona, a coisa vai. Porque eu acho que essa população de obesos tem que começar a se organizar em grupos, em associações, etc. E nos ajudarem, nós médicos, psicólogos, a pressionar as autoridades. Porque é assim que vai funcionar. Porque se você não tiver pressionar deputado, pressionar senador, pressionar o ministério, vamos lá fazer pressão juntos, vamos juntos. Então isso dá força. Porque se ficar só o médico, eu acho que ele é a parte até mais frágil de tudo isso. Você sabe que a gente se mata, se debate para melhorar as coisas, vai atrás, mas infelizmente a nossa categoria não tem muita força política. O povo tem. Se essa população se organizar e nos ajudar, nós vamos conseguir, com certeza. Doutora Galzuinda. Na verdade, aconteceu isso no passado, o Bert presenciou isso, né? Houve uma manifestação, uma caminhada de pacientes obesos a Brasília, nós estávamos lá presentes, foi quando nós tivemos a promessa, né, da reformulação da portaria. A promessa. E eu acho que foi válido, né? Então, eu acho que nós temos de nos organizar, os médicos, os pacientes, para juntos a gente conseguir avançar um pouquinho mais na obesidade. E agradecer a oportunidade de falar de SUS, porque eu acho que tem uma população aí que está precisando e a gente tem que levantar essa questão para tentar informar, porque a desinformação é outro problema importante para esses pacientes.
Perfeito. Infelizmente, as perguntas foram muitas, a gente teria muito mais assuntos para a gente discutir, mas vocês viram que tanto o doutor Elias como a doutora Galzuinda deixaram uma mensagem muito clara. Nós estamos muito próximos de uma eleição, e nessa hora vocês precisam entender que aquela vez que você aperta ali o seu voto, você não tem ideia do valor daquele seu voto. Ele é muito importante. Então, nessa hora, é preciso que vocês comecem a entender que a população brasileira de quase 8 milhões de obesos mórbidos está sendo desassistida. E essa população, ela vai morrer muito mais precocemente do que a população não obesa, ela vai adoecer. Então, vocês, como o doutor Elias e o doutor Galzuinda disseram, vocês precisam começar a se unir e cobrarem os seus direitos. Está na Constituição que vocês têm direito à saúde, está na Constituição. Então, vão buscar os seus direitos. Saiam dessa inércia que esse país está e vamos começar a buscar os nossos direitos. Vocês têm direito à vida, à saúde e à qualidade de vida que a obesidade tira muito de vocês. Eu queria agradecer vocês e lembrar que terça-feira que vem estaremos aqui de novo com o Body Live, com mais um assunto interessante, sempre tentando levar para vocês um pouco daquilo que é a cirurgia bariátrica e metabólica, as suas dificuldades, mas também os seus benefícios, os seus bons resultados. Muito boa noite, muito obrigado e até a terça-feira que vem. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.